Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Hoje, o Ponto de Vista inicia uma série especial sobre as eleições 2016, com entrevistas ao vivo com 8 dos 9 candidatos a prefeito da cidade. O candidato do PT não manifestou interesse dentro do prazo definido e foi considerado desistente. A ordem dos programas foi determinada por sorteio. E hoje recebemos Edson Alberton, candidato pelo PSOL. Edson Antônio Alberton tem 60 anos e nasceu em Guarulhos. Tem ensino superior em artes e é professor nas redes municipal e estadual de ensino. Foi vereador por 3 mandatos, em 1997, 2001 e 2005. E disputou as eleições para deputado estadual em 2002 e para prefeito em 1988 e 2008. O candidato vai responder a perguntas sobre 10 temas diferentes. O tempo máximo de resposta para cada pergunta é de 2 minutos. A gente não vai ter o cronômetro na tela, mas ao final do tempo tem um aviso sonoro. Neste primeiro bloco falaremos sobre educação, emprego e esportes. Obrigada por ter atendido o nosso convite, candidato. Obrigado, meu nome é Edson Alberton, sou candidato do PSOL. Queria dizer a vocês que eu sou brasileiro e estamos num país que está sendo dirigido por um patife em sua camarilha. Candidato, vamos então para a nossa primeira pergunta. A gente quer fazer a questão de dizer, primeira coisa, fora Temer. Candidato, de acordo então com o site da Prefeitura de Guarulhos, consultado em 31 de agosto deste ano, mais de 8.000 crianças com idade de 2 a 4 anos ainda esperam vagas em creches do município. Guarulhos também foi apontado pelo Tribunal de Contas do Estado como um dos municípios que não tem aplicado o mínimo legal de 25% do orçamento na educação. A informação foi publicada pelo site do Estadão em 30 de julho de 2015. Para 2017, a educação tem orçamento previsto de quase 900 milhões de reais. Candidato, como solucionar essas questões e que outras propostas o senhor tem para essa área? A questão de creche é mais grave do que isso, porque metade do contingente que hoje está sendo assistido só fica 4 horas. E aí as mães, colocar as crianças por 4 horas na creche, significa quase nada. Muito poucas crianças, é metade do contingente que tem efetivamente o atendimento no horário integral. Isso porque a prefeitura não cumpre a tarefa principal, que é atender a demanda da educação básica nos primeiros anos. Ou seja, a creche, o ensino pré-escolar, para poder garantir que as crianças, quando entrarem no ensino fundamental, estejam efetivamente preparadas. Eu acho que um dos grandes problemas é o mau gasto. Se gasta com pombo, se gasta com uma porcariada de coisas e não exatamente com a educação. E não se faz, inclusive, um planejamento minimamente decente. Você veja, nós construímos céus que custam em torno de 50 milhões de reais. Seria digno perguntar à população se ela quer um céu de 50 milhões de reais ou se ela quer 10 escolas de 5 milhões. Porque esse atendimento da demanda, só se faz construindo escolas, colocando equipamento, fazendo contratação de pessoal e garantindo a aplicação generosa dos recursos públicos. Agora, é importante dizer que tudo o que estamos dizendo está a depender da situação nacional. Porque o Temer, a primeira coisa que fez foi retirar o dinheiro do pré-sal para a educação. E esse dinheiro, que serviria aos interesses de todos os brasileiros, inclusive os de Guarulhos, vai ser entregue agora aos americanos a preço de banana. Então nós temos que fazer uma ideia de educação, tem que ser aplicável. Agora, para ser aplicada, ela tem que levar em conta as condições da conjuntura nacional. Então, candidato, vamos para a próxima pergunta, uma pergunta aí da área de emprego. Segundo a matéria publicada em 30 de maio de 2016 pelo jornal Folha Metropolitana, entre janeiro e abril, 50 pessoas perderam seus empregos por dia em Guarulhos. São quase 6.000 desempregados no período. Os dados apresentados na matéria são do CAGED, que é o Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados ligados ao Ministério do Trabalho e Emprego. As notícias apontam que a diminuição do número de postos de trabalho é uma realidade nacional. Candidato, como resolver essa situação
na cidade em curto prazo? A solução na cidade depende da solução mundial. O capitalismo está em crise. E a primeira coisa que o capitalismo em crise provoca é o desemprego. E eu sei o que é o desemprego. Eu passei pelo desemprego. O desemprego é você ter medo de no outro dia não conseguir levar o pão para casa, levar o leite para as crianças. O desemprego é uma tragédia. E essa tragédia é provocada por uma situação de crise que não foi causada pelos trabalhadores. Como é que se resolve o problema do emprego na cidade de Guarulhos? É óbvio, organizando o povo na luta para que essa situação de crise não seja despejada nas costas dos trabalhadores, por Deus. Porque não adianta a gente falar em isenção fiscal. A gente isenta todo mundo de impostos e aí constrói escola como? Constrói hospitais como? Constrói posto de saúde como? Estabelece o dirigismo na economia como? Se não tem recursos. Então, é uma falácia. Eu sei que vai vir candidato aqui dizer é que o imposto é muito, nós temos que reduzir o imposto. Isso é falácia, isso é mentira, isso é engodo. Porque o que a gente tem que fazer mesmo é reduzir a jornada de trabalho. Fazer com que os trabalhadores trabalhem menos para que mais trabalhadores trabalhem. Nós precisamos fazer com que a indústria não seja uma indústria que sugue o trabalhador até a última gota de sangue e depois despeje os restos na sarjeta, e aí a gente vê as mendicâncias, as tragédias sociais. Para a gente fazer um país, a gente vai ter que pensar em fazer uma luta que se chama luta de classes. Para a gente construir o município, a gente tem que começar a pensar como trabalhador que vive na cidade. O desemprego tem solução, depende da luta, depende da força do povo, depende da unidade de nossas gentes. Certo, candidato. Então, vamos aí para a próxima pergunta, que vai ser sobre o tema de esportes. Candidato, na audiência da Lei de Diretrizes Orçamentárias, transmitida em junho pela TV Câmara, o secretário de Esportes, Eduardo Rodrigues, disse que a pasta terá um orçamento de 24 milhões de reais para o ano que vem. Ele afirmou que a verba está comprometida e que não há dinheiro para investimentos. Enquanto isso, diversos atletas reclamam publicamente das condições precárias e da falta de manutenção dos equipamentos esportivos. Problemas de iluminação, estruturas danificadas e até a falta de materiais de higiene são as principais queixas de quem utiliza esses equipamentos. Candidato, como que o senhor pretende mudar esse quadro e que outras propostas o senhor tem para o esporte aqui em Guarulhos? Primeiro que esporte não é só para atleta. Esporte é uma questão de saúde. É uma questão de promoção de saúde, é uma questão voltada para garantir que todo mundo tenha uma vida saudável e seja feliz. Esporte tem que ser garantido para isso. Então nós temos que ter mais campos de várzea. Nós temos esses campos de várzea bem tratados, porque tem alguns campos de várzea que dá vergonha. A gente olha aquela coisa toda ondulada, como é que um jogador de bola, um boleiro, um amador, vai jogar naquele campo? Bom, enfim, mas nós precisamos de quadros esportivos. Nós precisamos promover diversos tipos. Na sociedade não basta apenas o futebol. A gente tem que colocar quadras de basquete e efetivamente garantindo o equipamento. Nós precisamos promover as corridas. Nós precisamos promover na juventude a identidade com o esporte. Nós temos que fazer jogos colegiais o tempo todo. Fazer os meninos e as meninas brincarem de esportistas. Nós temos que fazer com que nosso povo de Guarulhos tenha efetivamente uma assistência determinada a esse tipo de coisa e que não seja barganha. Porque veja o que acontece hoje. Hoje nós temos um time de futebol que é patrocinado por um político. Aí tem que ter na camisa do coisa o político tal. É uma vergonha. Um município como Guarulhos não ter recursos para bancar de forma independente a prática esportiva. A prática esportiva não pode estar vinculada a essas coisas. Porque quando ela se vincula, macula a verdade da brincadeira. A questão lúdica, se macula a ideia de que o esporte é algo essencial para se viver, não é? Por quê? Porque o político está por detrás
do jogo. Então, candidato, obrigada aí por ter respeitado o tempo. O Ponto de Vista Especial Eleições 2016 vai fazer um breve intervalo. Na volta, o candidato vai falar sobre transportes e trânsito, habitação, abastecimento de água e funcionalismo público. Até já! A democracia garante a igualdade de todos. Num país democrático, o voto de cada cidadão tem o mesmo poder. E você sabe quem torna isso possível? A Justiça Eleitoral. Ela faz parte do Poder Judiciário e é responsável por organizar, realizar e julgar as eleições. A Justiça Eleitoral é composta pelos cartórios eleitorais, TREs e TSE. O TSE fica em Brasília, onde ocorre o julgamento final das ações eleitorais e o planejamento de toda a estrutura das eleições. Os TREs estão em todas as capitais e julgam as ações eleitorais do seu estado, além de fazer a apuração e realizar grande parte do processo eleitoral. Já os cartórios eleitorais estão em milhares de municípios e fazem parte do dia a dia da população, prestando vários serviços aos eleitores. Então, quando escutar Justiça Eleitoral, lembre-se de quantos juízes, servidores e funcionários trabalham para que a voz de cada brasileiro seja ouvida. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos, sexta-feira tem Câmara em Pauta inédito para você. Então já sabe, depois do Jornal da Câmara, o Câmara em Pauta traz parlamentares e especialistas nos mais diversos assuntos relevantes à nossa cidade. Então não perca, tá aqui o nosso convite. Câmara em Pauta, sexta-feira na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Como que a gente pode participar e contribuir na criação das leis? A Câmara de Guarulhos incentiva a participação popular no processo legislativo. Nas sessões ordinárias, os guarulhenses podem falar na tribuna livre, apresentar reivindicações, demandas e problemas para os vereadores. Para isso, é preciso estar em dia com a Justiça Eleitoral e procurar a Câmara com 2 dias de antecedência. Já nas audiências públicas, a participação é livre e todos os cidadãos podem manifestar sua opinião sobre um tema específico. O pedido para falar é feito durante a própria audiência. As entidades da sociedade civil organizada podem apresentar propostas por meio da Comissão de Legislação Participativa. O povo também pode apresentar projetos de lei. Para valer, o projeto precisa ter a assinatura de 5% dos eleitores do município. A iniciativa popular é um instrumento importante da democracia. Vale lembrar que o plenário da Câmara é aberto ao público em todas as sessões e audiências. Você pode acompanhar as discussões e votações. Se você tiver alguma dúvida sobre o Poder Legislativo Municipal e quiser ver a explicação aqui no Minuto Cidadão, entre em contato com a TV Câmara Guarulhos. Até a próxima! A TV Câmara Guarulhos tem uma programação com muito conteúdo para você, em 12 horas de transmissão diária pelo canal 7 da NET Digital e 24 horas por dia, 7 dias por semana, na Web TV. O Jornal da Câmara é exibido 3 vezes por semana, em versões inéditas, nas segundas, quartas e sextas, sempre a partir da 1 da tarde. No telejornal, você acompanha as principais notícias das sessões, audiências públicas e comissões permanentes da Casa, além de ficar por dentro de todo o trabalho legislativo. Às quartas-feiras, você assiste a uma nova edição do Ponto de Vista, que traz entrevistas exclusivas com personalidades da nossa cidade. Já na sexta-feira, temas relevantes para Guarulhos são debatidos em edição inédita do Câmara em Pauta. Tudo isso sem esquecer as transmissões ao vivo das sessões ordinárias na terça e na quinta e das audiências públicas e reuniões de comissão mais importantes. Fique ligado aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Estamos de volta com o Ponto de Vista Especial Eleições 2016. Hoje entrevistamos o candidato a prefeito pelo PSOL, Edson Albertão.
Neste bloco, o candidato vai falar sobre transportes e trânsito, habitação, abastecimento de água e funcionalismo público. Vamos então, candidato, à primeira pergunta sobre transportes e trânsito. Segundo a matéria publicada em 10 de março de 2014 pelo site G1, o Brasil tinha naquele ano uma média de um automóvel para cada 4 habitantes. No mesmo ano, o IBGE divulgou que a frota de automóveis de Guarulhos era de 414 mil automóveis, o que corresponde a um automóvel para cada 3 habitantes, um número pior do que a média nacional. Candidato, quais medidas podem garantir a mobilidade em Guarulhos? A grande questão é você fazer o transporte efetivamente coletivo. Agora, não pode ser isso que está acontecendo. É bom que o telespectador saiba como é que se calcula a tarifa de ônibus. A tarifa de ônibus é calculada pelo índice de passageiros por quilômetro dividido pelo custo. O custo é em torno de R$ 4,00, R$ 3,80. E os passageiros, eles dizem que são transportados menos de que um passageiro por quilômetro. O que significa que o ônibus mais lotado que existe em Guarulhos tem 23 passageiros. É uma mentira? Claro que é. Isso é uma infâmia. O transporte coletivo em Guarulhos é um transporte tão anômalo que se você andar de carro, você gasta menos que andando de ônibus. E de ônibus você tem que esperar no ponto, você tem que enfrentar chuva, você tem que subir num ônibus lotado, enfim, tem todo, desce longe de onde você vai. É o absurdo da gente ter uma cidade onde o custo da passagem do ônibus é maior do que você gastar em gasolina. Eu moro no Secap. Se eu sair da minha casa, eu e minha mulher, e viermos ao centro, a gente vai gastar R$ 8,00. Se eu vier de carro, eu vou gastar 4. É certo isso? Se eu vier de motocicleta, então, não dá nem para calcular o quanto de defasagem existe. Nós temos que fazer a tarifa zero. As pessoas acham que isso é impossível, que é cantileira, que é papo furado, que não é possível, que quem é que vai pagar? Quem paga são os empresários. Nós temos que ter tarifa zero, porque assim nós vamos garantir que mais pessoas usem o transporte coletivo e as ruas sejam menos congestionadas, porque a malha viária de Guarulhos é incapaz de suportar o que fizeram com a cidade em termos de adensamento. Então, candidatos, vamos então para a próxima pergunta, que vai ser sobre o tema de habitação. No dia 2 de junho deste ano, o site da Câmara Municipal de Guarulhos publicou uma matéria sobre a previsão orçamentária da Secretaria de Habitação para 2017. Segundo o secretário Orlando Fantasini, o montante será de aproximadamente 130 milhões de reais. Candidato, além das parcerias com os programas do governo federal e estadual, o que a Prefeitura pode fazer nos próximos 4 anos para diminuir o déficit habitacional de Guarulhos, que segundo o IBGE é de 32 mil unidades? E agora não tem mais parceria, porque o Temer vai cortar toda e qualquer parceria. Minha Casa Minha Vida, aqueles instrumentos de convênio entre município, estado e governo federal, isso aí acabou tudo. O dinheiro agora vai ser para pagar a dívida pública, vai ser para juntar dinheiro para pagar os milionários. É o Bolsa Bilhão que vai ser entregue aos parasitas que são os rentistas. Agora, em Guarulhos nós temos um problema que é de ter 32 mil famílias sem lugar para morar adequadamente, porque se mora em lugares de risco, se mora em beira de córrego, se mora da pior forma. E temos mais de 50 mil imóveis que não são utilizados. Uma das questões mais importantes que a gente pode pensar em começar a trilhar um caminho para a solução do atendimento efetivo das necessidades do povo em relação à habitação é a gente fazer com que a alíquota de IPTU para imóveis que estejam vazios seja maior, seja de pelo menos 3% do valor do imóvel. O uso social da propriedade é algo extremamente relevante, importante, significativo para a solução dos problemas. O que nós não podemos ter é uma casa vazia e uma pessoa morando na favela.
O que nós não podemos ter é o prédiozinho do Neftales, construído com dinheiro que ninguém sabe de onde veio, que está vazio há 200 anos e ninguém mora lá. Quando a gente apoia as ocupações, nós estamos apoiando a desobediência civil em relação a uma situação que é extremamente real. A propriedade fundiária é uma farsa. É uma farsa dizer que Bertano é dono das grandes glebas, porque tudo isso foi feito através da grilagem, da mais pura grilagem, é pura safadeza. Ok, candidato. Então vamos para a próxima pergunta, que vai tratar aí do tema abastecimento de água. Guarulhos sofre com rodízios constantes de água. Segundo o SAI, desde 2014, a Sabesp reduziu a vazão de água de 3.500 para 3.000 litros por segundo, em média. O SAI tem também uma dívida de 1 bilhão e 700 milhões de reais com a Sabesp, que fornece 87% da água na cidade. Candidato, quais as suas propostas para resolver essa questão e melhorar o abastecimento de água em Guarulhos? Essa é uma questão extremamente capciosa, difícil. Primeiro porque houve um grau de irresponsabilidade muito grande. O município se recusava a pagar à Sabesp o preço que ela cobrava da água, que era extorsivo, e é mesmo, só que não depositou em juízo os valores que entendia como correto. O resultado é que a Sabesp se tornou uma empresa mista, puseram as ações em Nova York, e isso atraiu os interesses dos investidores, que têm muita força junto ao judiciário, e o resultado é que o judiciário determinou que o SAIS pague para a Sabesp valores que não são devidos, mas já não existe mais como recorrer e não existe a quem recorrer. Isso trouxe um transtorno terrível, um transtorno cuja solução vai depender de luta política. Vai depender de ter um prefeito com capacidade de mobilização do povo, com capacidade de organização do povo, com capacidade de transferir para toda a sociedade a indignação de nós termos que pagar a uma empresa que transfere esse dinheiro para os seus acionistas em Nova York, dinheiro que é da água, que é de um fornecimento absolutamente necessário para a vida. Já existe gente, meu companheiro, dizendo que a água é algo mercantil, que tem que ser mercantilizado. São esses que estão rendendo, catando dinheiro da Sabesp. Agora, para resolver, precisa de luta, precisa de muita luta, e é uma luta de país. Nós não podemos deixar que haja privatização dos aquíferos, tanto de superfície quanto dos aquíferos subterrâneos. Então, candidato, vamos para a nossa última pergunta desse bloco, que trata do tema funcionalismo público. Em entrevista ao jornal Folha Metropolitana, no dia 8 de junho deste ano, o secretário de Finanças, André Castro, disse que até dezembro, os pagamentos a funcionários públicos podem chegar a 53% do orçamento de Guarulhos. A Lei de Responsabilidade Fiscal prevê um limite de gastos de até 54% com servidores. Por outro lado, o Sindicato dos Servidores de Guarulhos afirma que os gastos anuais com funcionários comissionados chegam perto de 150 milhões de reais. Candidato, se eleito, o senhor pretende reduzir o número de funcionários comissionados em sua gestão e pretende abrir novos concursos públicos para contratações efetivas? Claro. Primeiro, essa primeira questão é a seguinte: 51% é a margem de segurança em relação à Lei de Responsabilidade Fiscal a ser mantida. Se vai estar em 54%, nós vamos ter um risco enorme de ter inviabilizado as contas, o fechamento de contas no final do ano. Isso é muito sério. Isso é um comprometimento grave. Agora, o que é dito é verdadeiro também, de que boa parte desse montante que está sendo pago e que está completando 54%, é destinado ao pagamento de livre provimento, que é aquele funcionário que não é contratado pela prefeitura, ele é nomeado pelo prefeito para ser seu assessor, para ser seu assistente, e no fundo, nós sabemos que é moeda de troca. Nós sabemos que é no balcão dos negócios, onde se discute os cargos, que se faz partido, que se constrói candidatura, que faz-se vereador e assim por diante. Nós temos que romper com isso definitivamente, por Deus do céu.
Não é mais possível aceitar 2.000 e tantos funcionários comissionados e mais 2.000 e tantos designados. Tem coisa que é ridícula. Tem um gerente no SAI que ele é gerente de um departamento que só tem ele como funcionário. Então ele gerencia a si mesmo. E isso não é uma novidade, isso vem de muito tempo. E não é uma coisa que existe só num lugar. Existe em muitos lugares chefias que são chefes de si mesmo. Não precisa-se mais do que 200 funcionários comissionados. A prefeitura precisa ter diretor, precisa ter secretário, precisa ter... Agora precisa ter secretário adjunto, que é um secretário sem função, é um cargo sem função. Por Deus do céu, os recursos destinados ao funcionalismo, ela tem que ser para promover carreira, para garantir que as pessoas sintam-se felizes trabalhando para a prefeitura, para garantir que as pessoas tenham ânimo verdadeiro de ser funcionário público. Okay, só uma pergunta. Ok, candidato, o tempo acabou. É que eu estou acumulando dois. E a gente vai acompanhando aí, a gente vai fazer uma pausa, né? O ponto de vista especial Eleições 2016, vai fazer uma pausa e depois no intervalo vai ser hora de falar sobre saúde, segurança e iluminação pública. Até já! A Justiça Eleitoral está sempre buscando novos caminhos para tornar o sistema de votação cada vez mais transparente. E as próximas eleições vão contar com um novo avanço tecnológico, o QR Code. Com ele, através do seu celular, você vai ter acesso a todos os resultados de cada sessão eleitoral. Funciona assim: após o término das votações, o boletim de urna é impresso com o QR Code e fica exposto em cada sessão, através de um aplicativo que será disponibilizado gratuitamente pela Justiça Eleitoral. O QR Code é lido e transfere todas as informações para o aparelho. Ou seja, você pode auditar os resultados na hora e comparar com a apuração no site do TSE. Tudo simples, rápido e muito importante, mantendo o sigilo dos votos dos eleitores. Com o QR Code, você vai ganhar mais um lugar de apuração nas próximas eleições, o seu celular. Saiba mais em tse.jus.br. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. O ESIC, Portal da Transparência, abre as contas da Câmara para toda a sociedade. Nele, você encontra as informações sobre o orçamento da Câmara, a receita e as despesas detalhadas. Após um rápido cadastro, você tem acesso a todas as informações. E algumas delas você não precisa se cadastrar para acessar. São as informações de interesse coletivo. Mais uma iniciativa da Câmara de Guarulhos para modernizar o Legislativo Municipal. Para saber mais, acesse o site da Câmara, www.câmaraguarulhos.sp.gov.br. Clique no link Portal da Transparência e veja o vídeo de orientação. Eu queria saber o que é o Estado laico e o que isso tem a ver com as minhas crenças. A liberdade religiosa é garantida no Brasil pela Constituição Federal, que é a lei máxima do nosso país. A Constituição afirma que a liberdade de consciência e de crença é inviolável, não pode ser infringida. Ou seja, todos os indivíduos são livres para praticar a sua religiosidade ou sua não religiosidade. A Constituição também assegura o livre exercício dos cultos religiosos e diz que os locais de culto devem ser protegidos. Ninguém pode perder direitos por motivo de crença religiosa, a não ser se usá-la para se livrar de alguma obrigação legal imposta a todos. E para pôr em prática essa liberdade religiosa, existe a laicidade do Estado. Estado laico quer dizer a separação institucional entre Estado e Igreja e a inexistência de uma doutrina. A laicidade garante a todos o direito de adotar uma convicção, de mudar de convicção ou de não adotar nenhuma. A União, os estados, os municípios não podem estabelecer cultos religiosos ou igrejas. Também não podem financiá-los, nem manter com eles ou seus representantes alguma relação de dependência ou aliança que não seja de interesse público. Ao mesmo tempo, não podem colocar obstáculo ou impedimento ao funcionamento de algum culto ou religião. E se você tiver alguma dúvida sobre o Poder Legislativo Municipal e quiser ver a explicação aqui no Minuto Cidadão, entre em contato com a TV Câmara Guarulhos. Até a próxima! Fique
por dentro de tudo o que acontece na Câmara de Guarulhos. Às segundas, quartas e sextas tem o Jornal da Câmara, em que você acompanha os destaques das sessões ordinárias, comissões permanentes, audiências públicas e solenidades da Casa Legislativa. Além, é claro, dos projetos e ações dos parlamentares. Jornal da Câmara, toda segunda, quarta e sexta, a partir de 13h, aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Estamos de volta com o Ponto de Vista Especial Eleições 2016. Hoje entrevistamos o candidato a prefeito pelo PSOL, Edson Albertão. Os temas desse terceiro bloco são saúde, segurança e iluminação pública. Vamos então à primeira pergunta. Candidato, o jornal Folha Metropolitana publicou em 2 de maio de 2016 que a saúde em Guarulhos apresenta um déficit de quase 300 funcionários. O mesmo texto destaca também a falta de médicos nas unidades de saúde. O orçamento previsto para o setor em 2017 é de 862 milhões de reais. Candidato, quais são as suas propostas para a saúde pública em Guarulhos? Primeiro, a gente tem que definir o que é saúde e o que é doença. Quando a gente fala de um cara que vai no médico, ele está falando da doença. Saúde é promoção. Saúde tem a ver com a forma como se mora, tem a forma como se alimenta, tem a forma como se educa, tem a forma como se transporta. Saúde e promoção de saúde é algo muito maior do que simplesmente o atendimento à doença. Agora, é claro que nós temos o problema no atendimento à doença da falta de médicos. Nós temos um problema gravíssimo, que é a gente ter na periferia médicos que fazem o tal do gomo. Ou seja, se contrata 4 médicos, um trabalha 6 horas, o outro 6, o outro 6, o outro 6. Essas coisas acontecem, são comuns. E aí, quando o chefe chega e diz, não pode ser assim, ele diz, então eu vou me demitir. Porque existe uma reserva de mercado para a formação médica no Brasil. É o Conselho Federal de Medicina que autoriza efetivamente os funcionamentos das escolas médicas. Então, eu volto de novo à velha questão, temos que fazer luta política para termos um país onde os médicos não sejam das elites. Não é? Agora, precisamos fazer mais do que isso nesse momento, porque é possível fazer um plano de saúde para o município que não seja apenas uma luta geral. Nós podemos ter os ambulatórios de assistência de especialidades, que é muito melhor do que você construir equipamentos que não têm resolutividade nenhuma. Nós temos que aumentar o atendimento à puericultura e à consulta de baixa complexidade. Nós temos que fazer com que que a saúde seja plena para todos, que seja garantido que a gente não tenha que alguém planejar o ano que vem fazer um exame que ele teria que fazer enquanto estivesse vivo, porque muitos morrem esperando exames. Isso é inaceitável. E quem morre é pobre, infelizmente. Então vamos para a próxima pergunta, que vamos tratar aí do tema de segurança. O jornal Guarulhos Hoje publicou uma matéria no dia 31 de maio de 2016, com a informação de que Guarulhos registrou o maior número de casos de estupro na Grande São Paulo entre janeiro e abril deste ano. Foram 91 boletins de ocorrência sobre o crime, quase o dobro dos casos de Osasco, que ficou em segundo lugar com 50 registros. Os roubos e os casos de homicídio doloso, quando há intenção de matar, também aumentaram nesse período. Candidato, diante desse cenário, quais medidas o senhor pretende tomar para melhorar a segurança pública na cidade? Isso é um horror. Se nós temos uma situação de estupros dessa maneira, se bem que parece que o cálculo foi feito de forma equivocada, porque Osasco tem menos habitantes que Guarulhos, e aí não se conta apenas pelo número. Mas veja, eu acho que só por existir a ideia do estupro já mostra o quanto a mulher está se arriscando. Nós não temos políticas para a questão da mulher. Nós aceitamos simplesmente que a mulher, o ser mais sensível, esteja à mercê de situações tão odiosas como a de estupro. As mortes causadas também por assassinatos é algo medonho que tem que ser resolvido.
Para isso, a promoção de saúde também serve, é você garantir que a gente saiba onde está acontecendo essas ocorrências, de onde as pessoas estão morrendo por causas externas. E mapeando isso, colocando mais iluminação nesses lugares, garantindo que haja maior policiamento, que a gente tenha maior instrução cultural, mais equipamentos culturais, que a gente tire a juventude da ociosidade, que a gente melhore as coisas e faça as pessoas serem mais humanas, que a gente tente fazer um plano que atinja a população e faça dela pessoas que odeiem a violência, como eu odeio. Agora é importante dizer uma coisa, e eu vou aproveitar esse momento para dizer. As crianças, os meninos, os negros estão sendo mortos na periferia pela polícia num verdadeiro genocídio. E isso também tem que acabar. Isso também tem que parar. Não dá para a gente continuar contemplando com medalhas o sangue de meninos que corre simplesmente como sangue de meninos. Candidato, a gente vai então para a nossa última pergunta do programa, que trata do tema iluminação pública. No dia 24 de agosto deste ano, reportagem do SPTV informou que 12 mil postes de luz estavam desligados em Guarulhos, mesmo com os moradores pagando a taxa de iluminação. O contrato com a EDP Bandeirante terminou em março de 2016 e a empresa que ganhou a licitação não pôde assumir porque a segunda colocada entrou na justiça. Candidato, como que o senhor pretende aprimorar o serviço de iluminação pública na cidade? A privatização fez isso, né? A privatização causou a ideia de que agora todos temos que ter licitação, as licitações são demoradas, e aí a população é que fica à mercê de problemas que não precisavam existir. Né? E é uma questão de segurança. A iluminação é um dos fatores mais importantes para evitar as tragédias. A iluminação é extremamente vital para você garantir que as pessoas tenham uma tranquilidade para se locomover, para andar, para ir para cá e para lá. Enfim, sair de manhã para ir trabalhar sem ser assaltado. Eu dou aula em São Paulo. Eu dou aula no Capistrano de Abreu, lá no Itaim Paulista. E eu venho pela Rua da Estação, lá na Vilani. Né? Na Rua da Estação, a parte da favela, que inclusive está sendo removida agora, ela não é nada iluminada há muitos anos. A parte que vai da ponte da Vilani com o Itaim Paulista até o Jardim Guaraci, não tem nenhuma iluminação. É um breu danado. Existe o poste, existe a luz, mas não existe existe a lâmpada, mas não existe a luz. Nós temos um problema em relação a isso. Quando você for verificar quais as lâmpadas que estão apagadas, você vai ver que no Maia aqui não tem nenhuma não, viu? Lá no Paravente também, eu tenho passado lá que eu vou no Simpro, também não tem muitas lâmpadas apagadas não. Lá na parte rica da Vila Galvão, eu também não tenho visto muitas lâmpadas apagadas. Onde eu vejo muita lâmpada apagada? É onde mora o povo pobre. É discricionária essa prefeitura até nisso. Até nisso. É o povo pobre que não tem iluminação pública. É o povo pobre que, infelizmente, está à mercê dessa situação de andar no escuro. Candidato, nós agradecemos a sua participação no Ponto de Vista Especial Eleições 2016 e a partir de agora o senhor tem 2 minutos para fazer as suas considerações finais. Eu queria agradecer a você. Dá para ser assim? Apesar de você ter interrompido num momento extremamente importante, quer dizer, fora Temer. Quer dizer que esse patife não pode continuar na presidência da República. É dizer que essa canalha que se associou a ele e que tomou o poder num golpe não pode permanecer liderando um país. Sejamos generosos com a nossa pátria. Seremos bons com os nossos companheirinhos de vida, de existência nesse chão. Devemos ser capazes de pensar num futuro onde exista uma nação que não se permita o golpe que foi dado há 2 dias atrás. Não gosto da Dilma. A Dilma tentou conciliar coisas que são inconciliáveis.
A Dilma tentou fazer acordo com gente que não merecia sequer estar na política. A Dilma tentou fazer uma situação onde todos tivessem apiedamento dela. E eu queria que ela fosse para a rua dizer para o povo, olha, os seus direitos estão sendo ameaçados porque Temer quer acabar com o SUS, Temer quer acabar com o Fundo de Garantia, Temer quer acabar com o CLT, Temer quer fazer com que esse país seja um depósito dos Estados Unidos, que seja apenas um exportador de commodities, que na divisão internacional do trabalho nós sejamos fabricantes de prego e bolinha de gude, que não tenhamos nenhuma força tecnológica, porque mataram o programa nuclear. Ele, a camarilha de Temer, de Moro, acabou com o programa nuclear brasileiro. Acabaram, inclusive, com um plano de alfabetização, de combate ao analfabetismo. Toda força, toda luta, toda glória ao povo brasileiro. Obrigada, candidato. Então, esta foi a primeira edição do Ponto de Vista Especial, com entrevistas ao vivo com os candidatos a prefeito. O objetivo desse programa é informar você, eleitor de Guarulhos, sobre as propostas dos candidatos para ajudar na hora de você decidir o seu voto. Na próxima segunda-feira, dia 5, às 3 da tarde, o candidato Martelo, do PSD, vai ser entrevistado. As exibições acontecem no canal 7 da NET, com transmissão simultânea pelo nosso site. Muito obrigada por ter ficado com a gente. TV Câmara Guarulhos nas eleições 2016.